Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a nossa discussão sobre a farmacologia cardiovascular, nós iremos na videoaula de hoje abordar sobre a farmacoterapia da insuficiência cardíaca congestiva, dando uma ênfase aí nos principais grupos de fármacos utilizados na clínica, né, no tratamento dessa condição, principalmente os glicosídeos cardiotônicos, os agentes inotrópicos. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos lá. Vou aqui. Vamos aqui. Tirar aqui o nosso vídeo e colocar o nosso material. Então, tá aí, pessoal. Farmacoterapia da insuficiência cardíaca congestiva. Vamos falar sobre os fármacos clássicos utilizados aí, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é insuficiência cardíaca? Conceito importante. Tá? A insuficiência cardíaca ela acontece quando o coração é incapaz de bombear o sangue em uma taxa proporcional às necessidades dos tecidos metabolizantes, ou é capaz disso apenas com uma pressão de enchimento elevada, ou seja, apenas com algo forçando aí, né, diga-se de passagem. Tá? Então, a insuficiência cardíaca é uma condição clínica onde o músculo cardíaco, o coração, ele não desempenha bem as suas funções. Tá? Então, ele não consegue bombear efetivamente o sangue para que esse sangue chegue de maneira adequada nos tecidos, né? E irrigue os tecidos para garantir todo o processo de oxigenação e, consequentemente, de metabolismo desses locais, né? Desses tecidos. Ok? Então, essa é a definição de insuficiência cardíaca. Tá? Qual que é a origem da insuficiência cardíaca, pessoal? Bom, ela pode originar-se de miocardiopatias, né, devido a questões primárias, problemas primários, genéticos, né? A aterosclerose é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. A doença da válvula cardíaca, né, cardiopatias valvares. A hipertensão arterial sistêmica descompensada pode levar à insuficiência cardíaca e alguns eventos agudos, como o próprio infarto agudo do miocárdio, inclusive infartos agudos do miocárdio sucessivos, que vão levando a lesões irreversíveis do músculo cardíaco, podem culminar em um futuro, em um potencial desenvolvimento de insuficiência cardíaca, ok? Bom, quais são as principais causas que antecedem aí, né, precipitantes do quadro de insuficiência cardíaca? Tá? As arritmias, né, que são os distúrbios do ritmo cardíaco, as miocardites, tá, que é a inflamação aí do músculo cardíaco, né, causado por infecção bacteriana, como por exemplo na própria endocardite infecciosa, né? A hipertensão arterial sistêmica, o infarto agudo do miocárdio e a própria embolia pulmonar aí, que podem ser causas precipitantes. Bom, então, pessoal, a disfunção cardíaca ela é caracterizada pela insuficiência cardíaca congestiva, né, tanto sistólica quanto diastólica, envolvendo os dois movimentos cardíacos, arritmias e estimulação neurohormonal. Então, vocês percebam aí na imagem, né, que nós temos aí tanto o contexto da dilatação, né, um impacto tecidual importante, quanto a hipertrofia. Principalmente a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que pode levar ao desenvolvimento de arritmias e, consequentemente, a própria insuficiência cardíaca, que é um aumento da espessura da parede do ventrículo, e isso vai impactar no mau funcionamento aí, do músculo cardíaco, caso essa hipertrofia seja progressiva, né? Seja grave, né? Digamos assim. Tá certo? Bom, aqui nós temos um esquema mostrando o envolvimento dessa questão, como eu disse no slide anterior, a estimulação neurohormonal, né? No caso do tônus simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? O tônus simpático está envolvido com o aumento da frequência cardíaca, o estímulo da secreção de renina, né? Que vai controlar ali também o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o downregulation de receptores beta-adrenérgicos. Esse downregulation é uma diminuição da
a disponibilidade de receptores na membrana da célula e isso acaba modulando a resposta. Em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós temos a angiotensina 2, que é produzida, que é um vasoconstritor muito potente, né? O próprio aumento da aldosterona, que promove retenção de sódio, consequentemente água, isso aumenta a volemia, aumenta o débito cardíaco e pressão arterial, né? O aumento de uma molécula chamada de endotelina 1, que tem ação vasoconstritora e também pode estimular a hipertrofia dos cardiomiócitos, tá? A questão da remodelação ventricular e o aumento da ação da ECA, que degrada a bradicinin, né? A gente já falou sobre a enzima conversora de angiotensina, né? Inclusive nós já falamos da enzima conversora de angiotensina no contexto até da Covid-19, né? Do SARS-CoV-2, né? Alguns estudos que correlacionaram a ECA, basicamente a ECA do tipo 2 e seus receptores com a entrada do vírus lá para a célula. Bom, então, pessoal, aqui em termos de semiologia, algumas características, né? A gente sabe que quando a gente estuda sistema cardiovascular, a gente subdivide, né, o nosso músculo cardíaco em lado esquerdo e lado direito, ou seja, ventrículo e átrio esquerdo, ventrículo e átrio direito, né? Então, a insuficiência cardíaca congestiva ela é caracterizada tanto por um impacto do ventrículo do átrio esquerdo, quanto o impacto do ventrículo e átrio direito, tá? Então, a gente fala de insuficiência cardíaca esquerda e insuficiência cardíaca direita. Na esquerda, nós temos aí alguns sinais e sintomas clássicos, né? Que é a confusão, a dificuldade de concentração, cefaleia, insônia, ansiedade, fadiga e astenia, né? Que é o impacto em músculo esquelético, cardiomegalia, ou seja, crescimento aí, do músculo cardíaco, taquicardia, aumento da frequência cardíaca, né? Pulso alternante, arritmias, estudo do ritmo cardíaco, baixa reserva, né? Oligúria e nictúria, tá? Baixo volume urinário, dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, né? Edema agudo de pulmão, que é uma das condições graves associadas à insuficiência cardíaca, estase jugular, né? Hepatomegalia, dor, esplenomegalia, né? Derrames cavitários e edemas generalizados, né? Principalmente membro inferior, né? Cianose. Então, o impacto é bastante relevante aí para o paciente. Tá? E a farmacologia da insuficiência cardíaca consiste na utilização de agentes inotrópicos, né, que são aqueles que promovem o estímulo do funcionamento cardíaco, né, da força de contração, do aumento da frequência, né, que são considerados padrão ouro, os diuréticos que podem ser utilizados, os agentes vasodilatadores e alguns outros fármacos para tratar aí condições associadas. Certo? Então, vamos falar aqui dos principais agentes utilizados, que são os agentes inotrópicos. Tá? Eles são assim chamados porque eles são capazes de aumentar a contratibilidade miocárdica, né? O inotropismo vem disso, né? O inotropismo vem de força de contração, é o contrário de contrário não, né? Diferente do cronotropismo, que é aumento da frequência, né? Então esses agentes inotrópicos atuam aumentando a contratibilidade miocárdica, né? Então nós temos aí substâncias chamadas de digitálicos ou glicosídeos esteroides cardioativos, glicosídeos cardiotônicos, que são derivados, né, vegetais, né, extraídos de plantas como a digitalis lanata, por isso o nome digitálicos, tá? Então eles em termos de mecanismo de ação, para aumentar a contratibilidade miocárdica, eles inibem a bomba de sódio e potássio presente nas células do miocárdio, né? Impedindo, então, a retirada do sódio, tá? E quando eles impedem a retirada do sódio, eles favorecem indiretamente um acúmulo de cálcio intracelular no miócito. E quando a gente aumenta cálcio no nosso meio intracelular de células musculares, o aumento do cálcio induz o processo contrátil
das fibras musculares, tá certo? Então, o mecanismo é esse. Inibe a bomba de sódio e potássio, impede a retirada de sódio e favorece indiretamente o acúmulo de cálcio intracelular nos cardiomiócitos, e isso promove um estímulo de contração das fibras do músculo cardíaco e aumentando então a força contrátil do miocárdio, reativando então as funções cardíacas. Além disso, vai promover o alentecimento da condução atrioventricular, ajuda no enchimento ventricular, fortalece o coração e ajuda na inibição da fibrilação atrial, que é uma condição clínica importante que pode levar a óbito, inclusive. Um exemplo desses fármacos é a famosa digoxina, tá? Que apesar de ser um fármaco muito bom para tratar condições relacionadas à insuficiência cardíaca congestiva, apresenta um grande problema que é o grande número de interações medicamentosas, né? Tá certo? Entre os fármacos não digitálicos, nós temos aí os agonistas beta-adrenérgicos, né? Como a dopamina e a dobutamina, que tem uma utilização um pouquinho mais restrita hospitalar, os inibidores de fosfodiesterase, né? Como a miurinona, que também não é tão utilizado assim, né? Nós temos os diuréticos, que nós já discutimos sobre os diuréticos, como os próprios tiazídicos, né, que inibem a reabsorção de sódio no tubo contorcido distal, como a clortalidona, a hidroclorotiazida, né, os de alça, como a furosemida, que atuam no ramo ascendente, da alça de N, né, são mais potentes, tá? Então, como a furosemida, os poupadores de potássio, como a espironolactona, que são antagonistas de aldosterona, então facilitando a excreção de sódio e retendo potássio, né? Okay? Então, os diuréticos também podem ser utilizados. E os agentes vasodilatadores, como os próprios inibidores da enzima conversora de angiotensina, já discutimos também, como o captopril, enalapril, né? Okay? Podem ser utilizados, beleza? Os próprios nitratos orgânicos, né? Como o dinitrato de isosorbida, que podem aliviar aí condições clínicas como a dispneia, e os próprios antagonistas dos canais de cálcio, né, como o nifedipino ou o amlodipino, né, podem ser também utilizados, mas são fármacos adjuvantes, né, não são para a questão principal, que é aumentar a contratibilidade miocárdica. Para isso, o paciente tem que fazer uso de um agente inotrópico como os glicosídeos cardiotônicos, digitálicos, né, como a digoxina. Tá? Os próprios beta-bloqueadores também podem ser utilizados para inibir as arritmias cardíacas, né, como o próprio metoprolol, propanolol, né? E os antagonistas de angiotensina 2, os receptores de angiotensina 2, como a própria losartana, tá? Podem ser utilizados. Bom, o que é considerado emergência na insuficiência cardíaca congestiva, pessoal? Então, são essas aí que são as emergências, né? As arritmias, o choque cardiogênico e o edema agudo de pulmão. Eu destaquei ali em vermelho o edema agudo de pulmão, que é a condição mais grave, porque o paciente pode vir a óbito muito rápido devido ao edema agudo de pulmão, ou seja, que é um acúmulo de fluido, né, nas vias aéreas. O paciente ele tem aquela sensação de afogamento mesmo, né? Então, o paciente com insuficiência cardíaca congestiva foi acometido por qualquer um desses quadros, né, no qual existem manifestações clínicas características, o paciente ele tem que ser submetido a um tratamento emergencial, né, uma internação e uma intervenção emergencial aí para preservação da sua vida. Beleza, pessoal? Então tá aí algumas características da farmacoterapia da insuficiência cardíaca congestiva. Espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. O nosso material está disponibilizado, iremos discutir eventualmente, né, nos nossos encontros aí das webconferências sobre algumas outras características envolvendo esta terapêutica que é bastante importante, tá certo? Então, pessoal, bons estudos e nos encontramos em uma próxima videoaula.
Tchau!